A natureza da mortificação. John Owen, 1616 a 1683. Se pelo Espírito mortificar os efeitos do corpo. Romanos 8,13. Assim como não há prova de sinceridade onde não há mortificação, também nada conheço senão a mortificação que seja em si mesmo prova de sinceridade, alicerce não pequeno da nossa paz. A mortificação é a enérgica oposição da alma ao eu, no qual a sinceridade mais se evidencia. Suponhamos um crente verdadeiro que, apesar disso, acha em si mesmo um forte pecado interior que o escraviza, consome seu coração de angústia, confunde-lhe a mente, enfraquece a alma no tocante à sua comunhão com Deus, tira-lhe a paz e talvez corrompa a consciência, expondo ao endurecimento do engano do pecado. O que ele deve fazer? Que caminho deve seguir e no qual insistir para mortificar esse pecado, concupiscência, intemperança ou corrupção, de maneira que, ao lutar contra ele, mesmo sem o destruir totalmente, o crente possa manter o poder, a força e a paz da comunhão com Deus? Como resposta a essa importante indagação, deverei fazer o seguinte. Primeiro, mostrar o que é mortificar o pecado, tanto positiva quanto negativamente, para não errarmos na fundamentação. Segundo, dar orientações gerais a esse respeito, sem o que será impossível mortificar o pecado verdadeiramente e espiritualmente. Terceiro, destacar as ações específicas para que esse pecado seja mortificado. Em tudo isso, porém, deve-se considerar que trataremos somente do caso particular supracitado e não da doutrina da mortificação em geral. O que mortificação não é? A mortificação do pecado não é o aprimoramento de uma natureza serena e tranquila. Mortificação do pecado não consiste na melhora de uma índole serena e tranquila. Mortificar pecado não é afastá-lo. Não há mortificação quando o pecado foi somente afastado. Simão, o mágico, abandonara a magia algum tempo atrás, mas a cobiça e a ambição motivadoras das suas obras permaneciam nele, atuando de outra maneira. Atos 8:23. Até mesmo as alterações na constituição do indivíduo, decorrentes do curso natural da sua vida, podem produzir mudanças desse tipo. As pessoas mais velhas raramente insistem nos mesmos pecados da juventude, apesar de não terem mortificado nenhum deles. O mesmo acontece quando se troca uma concupiscência por outra, deixando-se de servir a uma para servir a outra. Quem permutou a soberba pelo mundanismo, a sensualidade pelo farisaísmo, a presunção pelo desprezo aos outros, não pense que mortificou o pecado aparentemente abandonado. Tal pessoa só trocou o Senhor, mas continua sendo escrava. A mortificação também não é a destruição e a morte absoluta do pecado. Mortificar o pecado não é aniquilá-lo, erradicá-lo, nem destruí-lo de maneira que ele não tenha absolutamente mais nenhum poder nem permanência em nosso coração. É verdade que o objetivo é esse, mas não será alcançado na vida atual. Não há quem se aplique realmente a mortificar o pecado que não almeje, intente e queira sua total destruição, para que não lhe reste raiz ou fruto no coração ou na vida e nunca mais se mova, nem se instigue, não clame, nem chame, não seduza e nem tente. Ora, ainda que pelo Espírito e pela graça de Cristo seja possível a certeza de algumas vitórias e sucessos extraordinários sobre o pecado, vencendo quase constantemente, não se deve esperar nessa vida a sua morte e destruição totais, a ponto de ser extinto. É por isso que Paulo nos assegura, não que eu tenha
recebido ou que já tenha obtido a perfeição. Filipenses 3:12. O apóstolo era um santo eleito, ímpar no mundo, modelo para os crentes na fé, no amor e em todos os frutos do Espírito. Por isso, atribuía a perfeição a si mesmo, bem como aos outros. Verso 15. Apesar disso, não havia recebido nem alcançado a perfeição, mas prosseguia no seu encalço. Verso 12. Ele, assim como nós, ainda estava no corpo da humilhação, que no fim será transformado pela eficácia do poder de Cristo. A mortificação não é a vitória ocasional sobre o pecado. A vitória ocasional sobre o pecado não é considerada mortificação dele. Quando o pecado tristemente irrompe, perturbando a paz, aterrorizando a consciência, ameaçando-a com o escândalo e provocando Deus abertamente. Essas coisas despertam e tumultuam tudo o que há na pessoa, atordoando-a, enchendo-a de desprezo pelo pecado e por si mesma, fazendo-a voltar-se para Deus e clamar por vida, a abominar a própria lascívia, como ao desperto, espiritual e naturalmente, o pecado recolhe-se na sua mente, ocultando-se e jazendo como morto diante dele. É como o inimigo que à noite se acerca da tropa e mata a pessoa mais importante. A guarda é imediatamente acordada. Os homens se levantam e saem a caçá-lo com todo rigor, mas ele se esconde ou se faz de morto até que cessem todo o barulho e rebuliço, estando decidido a repetir o mal em oportunidade semelhante. 2 Coríntios 7:11. É a ira de Deus em cada aflição que deixa-nos convictos e amargurados a respeito do pecado. E nessas horas, as pessoas tomam decisões contrárias aos seus pecados para que se libertem dele. Prometem coisas tais como: o pecado nunca mais achará espaço em mim. Não mais me entregarei ao seu serviço. E o pecado convenientemente fica quieto, sem se mexer, parecendo mortificado, não porque tenha sido minimamente ferido, mas só porque a alma recobrou as faculdades, com as quais poderá forçar pensamentos contrários aos impulsos dele. Quando esses pensamentos forem abandonados, o pecado retornará à sua vida e vitalidade antigas. O salmista diz: com tudo isto, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Pondo-os ele à morte, então procuravam, e se voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E lembravam-se de que Deus era sua rocha, e o Deus Altíssimo seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Salmos 78, 32 a 37. Não tenho a menor dúvida de que, ao procurarem a Deus, voltando-se para ele e buscando de madrugada, tinham o coração plenamente decidido a abandonar o pecado. É o que expressa a palavra voltavam. Se é possível voltar ou retornar a Deus pelo abandono do pecado, foi o que eles fizeram de madrugada, com fervor e diligência. No entanto, seus pecados não foram mortificados. Versos 36 e 37. Nos dias de aflição, essa é a condição de muitos quebrantamentos, quando não há, muitas vezes, grande engano no coração dos crentes. Os doentes e feridos, que jazem sob o poder da concupiscência, pedem socorro muitas vezes, clamam a Deus quando se veem esmagados pela própria confusão mental. A Deus mesmo é que suplicam, mas não são libertos. Eles usam inutilmente muitos remédios,
mas não poderão se curar. Assim, Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, Oséias 5,13. E recorreram a diversos remédios, mas nada surtirá efeitos até que se reconheçam culpados, verso 15. É possível aos homens enxergar suas enfermidades e feridas, mas assim mesmo não serão curados se não pedirem socorro devidamente. Essas e muitas outras são as maneiras pelas quais as pobres almas enganam a si mesmas, supondo terem mortificado as suas concupiscências. No entanto, as concupiscências vivem, são poderosas e vêm à tona a todo momento para perturbá-los e inquietá-los. O que é mortificação? A mortificação consiste no enfraquecimento habitual do pecado. Toda concupiscência é um hábito ou uma disposição corrompido que inclina o coração continuamente para o mal. Daí a descrição daquele que não mortificou a concupiscência é continuamente mal todo o desígnio do seu coração, Gênesis 6:5. Essa pessoa está sempre sob o poder de uma forte inclinação ou tendência para o pecado, mas a razão para a qual o homem natural sempre está no encalço permanente, de dia e de noite, de alguma concupiscência, é porque ele tem muitas vezes a que servir. Ora, a primeira providência na mortificação é o enfraquecimento desse hábito de pecado ou concupiscência, para que ele não se erga, conceba, tumultue, provoque, incite e nem perturbe, violenta, fervorosa e frequentemente, com a naturalidade que lhe é própria, Tiago 1, 14 e 15. A concupiscência ou a concupiscência de alguém muitas vezes pode incidentalmente aprimorada, intensificada e fortalecida, o que pode lhe dar vida, força e vigor muitíssimos maiores que o de outra concupiscência ou de uma mesma concupiscência, isto é, de mesmo tipo e natureza, em outra pessoa. Quando certa concupiscência coincide com o temperamento e as constituições naturais, com um curso de vida favorável, com as oportunidades ou com uma ocasião em que Satanás tem nela mesmo pretexto certo para governá-la, assim como os inúmeros modos à disposição dele, essa concupiscência avantaja-se com violência e ímpeto sobre as demais, ou mais do que a mesma concupiscência em outro indivíduo. Assim, suas emanações obscurecem a mente, e apesar de a pessoa ter os mesmos conhecimentos que antes, esse não tem poder nem influência sobre a vontade. Antes, põe em liberdade as emoções e paixões corrompidas. É importante notar que o ímpeto e as ações de algumas concupiscências são muito mais perceptíveis e sensíveis do que outras. Paulo estabelece uma diferença entre impureza e todos os outros pecados. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer fora do corpo é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. 1 Coríntios 6:18. Por isso, as movimentações desse pecado, ou pecado semelhante, talvez predominem em alguém, não menos habitualmente do que a impureza, todavia não inflama tanto e tão completamente. Digo então que a primeira providência na mortificação é o enfraquecimento desse hábito, para que ele não provoque nem perturbe como antes, para que não seduza nem cause extravio, para que a mortificação em sua vida, seu vigor, sua disposição e sua prontidão para agir não sejam estorvados e nem atrapalhados. Isso é o que se chama de crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 5:24. Quer dizer, exaurir o seu sangue e os princípios vitais que lhe dão força e poder.
a debilitação do corpo dessa morte de dia em dia, segundo Coríntios 4,16. Inicialmente, quando alguém decide tratar alguma concupiscência ou destemperança, que é uma tendência hereditária para um pecado específico, ela se agita com grande violência para se libertar, reclama enérgica e impacientemente para ser saciada e aplacada. Mas quando pela mortificação seu sangue e espírito escoam, ela se move com raridade e fragilidade, grita com voz rouca e o coração quase não a ouve. Às vezes agoniza mortalmente, a ponto de parecer vigorosa e fortalecida, mas logo se acaba, especialmente se for mantida longe de algum sucesso significativo. É isso que o apóstolo descreve tão especialmente em Romanos 6,6, como em todo o capítulo. Podemos derrubar o fruto amargo de uma árvore má até cansarmos totalmente. Mas enquanto a raiz continuar forte e vigorosa, a derrubada dos frutos atuais não a impedirá de frutificar depois. É esta a insensatez de algumas pessoas. Empenham-se com todo o fervor e diligência contra a manifestação dos frutos da concupiscência, mas não se preocupam em combater o mal em sua raiz. Por isso, pouco ou nada progridem nessa obra de mortificação. A mortificação, ela consiste na luta e do combate constantes contra o pecado. Para poder dominar sempre o pecado é necessário não pequeno grau de mortificação. Quando ele é forte e vigoroso, a alma quase nunca lhe faz oposição com êxito. Davi queixava-se de que o pecado o havia capturado a ponto dele não conseguir nem erguer a vista. Salmo 40:12. Assim, ele pouco poderia fazer contra o pecado. Essa luta contra o pecado abrange e exige várias estratégias. Primeiro, saber que temos essa espécie de inimigo para enfrentar. Ter consciência dele. Considerá-lo como um inimigo de fato e de que deve ser destruído por todos os meios possíveis. Como já afirmei, a luta é acirrada e arriscada. Diz respeito a questões eternas. Teme-se que pouquíssimos saibam do arqui-inimigo que carregam no peito por toda parte. Isso os deixa prontos para se justificarem e se impacientarem com as reprovações ou admoestações, não reconhecendo o perigo que correm, segundo Coríntios 16:10. Segundo, essa batalha começa no esforço para se familiarizar com os meios, astúcias, métodos, vantagens e casos de sucesso do pecado. E, de fato, uma das mais excelentes e notáveis partes da sabedoria espiritual prática consiste em desvendar as sutilezas, os planos de ação e as profundezas do pecado que habitam no interior do crente, para avaliar e reconhecer onde está a sua maior força, para descobrir quais recursos usar para criar ocasiões, oportunidades, tentações, quais são as suas reivindicações, pretensões, razões, quais são os estratagemas, aspectos, desculpas. Terceiro, dominar o pecado diariamente com todos os meios dolorosos, mortais e destrutivos para ele, que serão mencionados depois, é o ápice dessa luta. Que ninguém mais pense que a sua concupiscência esteja morta só porque ela está quieta. Antes, continue a se esforçar para lhe infligir novas feridas e golpes todos os dias. Colossenses 3:5. Quarto, ter em mente que os pensamentos são os grandes fornecedores da alma, que suprem e satisfazem as vontades dela. Se o pecado continuar não mortificado no coração, os pensamentos terão que servir repentinamente à carne para lhe satisfazer as concupiscências. Isso significa dizer que para mortificar o pecado, tenho que combatê-lo quando ele ainda parece inofensivo, quando ainda está sendo concebido nos pensamentos.
Ainda vale dizer que devo me preocupar com coisas que podem gerar um pensamento pecaminoso. Aquilo que vejo ou ouço pode estimular a concepção de um pensamento e, em seguida, o próximo passo é a materialização do pecado. Quinto, a mortificação consiste do sucesso frequente. Digo, porém, que quando o homem chega ao estado e à condição em que a concupiscência está enfraquecida na raiz e na origem, a ponto de suas manobras e ações serem poucas e mais fracas do que antes, de modo que não conseguem impedir os deveres nem tirar a paz do indivíduo, quando este pode, num estado de espírito sereno e tranquilo, descobrir o pecado, lutar contra ele e vencê-lo, o pecado então está mortificado numa medida considerável e, a despeito de toda a sua oposição, o homem pode ter paz com Deus todos os seus dias.